Olá, bem-vindo ao Condominicando, o seu podcast voltado para quem gosta, trabalha, investe e ama condomínios. E hoje com a gente um assunto que tira os síndicos do sério e também os moradores, a conta de água e de gás. Gente, já pensou, quanto mais nesse calor, a conta de água vai lá para cima. Mas a gente tem solução e quem vai contar para a gente que negócio é esse? É o Daniel Moraes. O nome da empresa dele é complicado. E já fala o nome da empresa e como que essa empresa, com esse nome, pode ajudar os síndicos e os moradores. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em participar aqui do Condominicando. O nome da empresa, eu gosto muito de dizer ao contrário para depois falar o nome da empresa mesmo. Disable é desabilitar. Enable é habilitar. E enablers são habilitadores. Então, nós habilitamos coisas para o público em geral, seja de uma empresa, de uma fábrica e de moradores também no condomínio. Então, nós temos aí um foco de levar a internet das coisas, habilitar a internet das coisas no mercado. Duas novidades aqui, então. A internet das coisas, que às vezes a gente acha que está tão longe da gente, está cada dia mais próximo. Muito. E a Enablers está com a gente, então. Já duas coisas. Gente, dois nomezinhos aí que fazem parte, precisam estar aí no vocabulário dos síndicos, síndicas, conselheiros e moradores. Então, vamos começar. Então, como é que surgiu essa empresa? Primeiro, quem é o Daniel Moraes? Me conta. Vamos lá. Daniel Moraes, eu tenho um rosto de 18 anos, mas eu tenho 32 anos na área de condomínios. Eu amo condomínios. Eu amo administradoras de condomínios. Tá no lugar certo, né, galera? É aqui mesmo, é o seu lugar. Eu sou apaixonado. Desde os meus 14 anos, eu comecei a trabalhar com 14 anos em administradora de condomínios. E eu vou contar rapidamente a minha história aqui, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos e entrei para trabalhar como faxineiro numa administradora de condomínios. Gente, que progresso. De faxineiro eu fui para assistente de condomínios, depois aí eu fui para outras administradoras. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sei fazer uma pasta de prestação de contas sem ter um sistema na minha mão. Eu sei controlar um devedor, por exemplo. E antes lá era tudo datilografado, né? Eu vou até passar um pouco de vergonha, né? Datilografia. Então, eu sei controlar muita coisa na mão. Só que eu me vi num momento onde eu falei assim, peraí, tá vindo tecnologia, tá vindo computador. Se eu não abraçar esse negócio, eu vou acabar aí perdendo emprego. Olha aí, gente, olha o alerta, hein? Ó, o síndico aí tem que ficar esperto. Aliás, não só síndico, né? Todos os prestadores de serviço e quem trabalha, os colaboradores, tem que atualizar. Isso. E aí eu fui para uma administradora de condomínios depois, passei a cuidar do TI da administradora de condomínios, fui para outra, fechava 80 pastas de condomínio sozinho, conciliação bancária de conta pool, conciliação bancária de conta própria. Eu aprendi muito no mercado, muito. E aí eu falei assim, não posso viver disso a vida toda, eu vou ser desenvolvedor de sistemas. Nossa. Aí eu fiquei careca. Pô. E na mesma época que eu fui desenvolvedor de sistemas, eu casei. Eu não sei se exatamente a calvície veio por conta do desenvolvimento ou por conta do casamento, mas aí é outra história, né? Não, veio por conta do condomínio também, tem essa. Ele esqueceu dessa partezinha, É verdade. Né? E aí, depois que eu fui desenvolvedor, eu acabei indo para uma empresa de tecnologia voltada para administradoras de condomínio, software. O boleto que recebe, a pasta de prestação de contas digital, a gente fazia tudo isso lá. Lá eu aprendi muito. Lá eu vivi um dos melhores momentos da minha vida na área condominial. Depois, e isso me deu forças para eu trabalhar e fazer algo meu mesmo. Então, eu abri uma empresa de software, fui sócio de outra empresa de software também. E aí surgiu a oportunidade da Enablers me chamar. Por quê? Porque eles precisavam de alguém que conhecesse um pouquinho só de condomínios. Só um pouquinho. E pela minha experiência, eu sei falar com o morador.
eu sei falar com o síndico. Eu sei como tratá-los de uma forma que é diferente de você tratar com uma pessoa que está lá na fábrica, batendo uma máquina, uma peça numa máquina, né? Então, é bem diferente, tem todo um jeito, o mercado tem uma característica diferente. E aí, a Enablers me convidou, um convite que não dava para deixar de aceitá-lo. E eu gosto muito de tecnologia, me formei em TI, então juntei tudo e agora eu estou num lugar sensacional. É sensacional onde eu estou. E aí eu vou falar um pouco da internet das coisas também. Ah, então eu quero saber exatamente desse... Aliás, você também é professor, né, de síndicos. Olha só, gente, olha só a responsabilidade que nós temos aqui e a contribuição que o nosso convidado pode aí... tá prestando para nós e para vocês. Sim, eu também dou aula num curso de síndico profissional. A minha vida toda eu treinei pessoas a usar sistema. Posso contar uma coisa rapidinho aqui? Sim, fica à bem vontade. Rapidinho. Aqui a ideia é essa. Eu fui num condomínio aqui na Paulista e eu tinha que ensinar os porteiros a usar um sistema de portaria. Cadastrar o RG, tirar foto, essas coisas. Eu cheguei para um colaborador lá, ele estava muito nervoso. Olha pra você ver como eu gosto disso. Ele tava muito nervoso. E o síndico falou assim, olha, você vai ter um pouco de dificuldade com ele. Eu falei, não tem problema. E ele me contou a história do condomínio, quantos anos ele estava lá, quem morreu, quem nasceu, que carro tem, que carro não tem, que carro ele já dirigiu, tudo lá. E eu falei assim, calma, o que tá acontecendo? Ele falou assim, eu não sei nem ligar computador. Nossa. E eu falei, deixa comigo que eu vou te ajudar. Eu quero que, num primeiro momento, você só assista os demais. E no segundo momento, eu vou pegar você e vou te ajudar. E aí eu dei lá o curso, tal, de manhã, e aí na hora que eu fui sair para almoçar, eu fiz uma brincadeira que assim, não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui, ó, no meio da tela aqui, mas vamos supor que eu posicionei, ele não sabia mexer no mouse, ele empurrava o mouse com os 4 dedos, assim, sabe? Aí eu posicionei o mouse aqui e fiz ele, um exercício com ele que era assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz isso. E aí falei pra ele assim, eu vou almoçar e daqui 1 hora eu vou conversar com você de novo. Fica à vontade, ele sozinho lá. Quando ele voltou, quase que ele estava chorando. Porque ele conseguia clicar no botãozinho que ele precisava clicar para salvar o registro e tal. Então, só para você ver como assim eu sou apaixonado mesmo. E isso me faz muito feliz, né? Nossa, que emoção. E realmente é um diferencial, né? Ter o tato, ao jeito para isso é importantíssimo. É isso mesmo. Então eu gosto muito de explicar. Eu digo sempre para minha excelentíssima senhora que se eu morrer amanhã, tudo que eu sei eu já ensinei. Isso para mim é muito importante, né? Então faz parte. E aí eu tô aqui hoje para falar de IoT também, né? Para explicar um pouco do que é IoT, Internet das né? coisas. Essa palavrinha aí é bem distante, mas está dentro do condomínio e muita gente ainda não sabe, né? A primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte: internet das coisas é para todos os condomínios ou existem condomínios daqueles de padrão que precisa ou os de baixa renda? Como é que é isso? A internet das coisas é para qualquer condomínio. Depende do que você quer implantar dentro do seu condomínio. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um condomínio que tem uma piscina. Eu quero implantar um sensor da temperatura da piscina, da água da piscina, do volume da água da piscina. Eu posso. Do pH da piscina. Eu posso. Eu tenho condomínios que não têm piscina, mas eu quero implantar como é que fala? Um sensor para a caixa d'água, para o volume da caixa d'água? Eu também posso. Aliás, isso está muito em alta, né? E olha, e é uma necessidade, porque como síndica, por exemplo, que eu já sofri por falta de água, a água acaba e assim, por mais que você tenha as 2 caixas, aí tem uma bomba, liga, a outra desliga, mas eu não sei o que acontece que exatamente quando não pode, acaba a água. E o nosso grande negócio é que a gente usa a internet para fazer isso. Então não precisa de energia, não precisa de gente, não precisa de cabo. Então a gente consegue fazer a internet das coisas é justamente isso. São coisas conversando com coisas. Quando eu pego o meu celular e eu vou mandar uma mensagem para alguém, é uma pessoa conversando com outra pessoa. Correto. Quando nós falamos de internet das coisas, são coisas, equipamentos que têm uma inteligência ali dentro e que falam com outros equipamentos também.
Então, eu vou saindo um pouquinho da área de condomínios, eu vou passar 2 exemplos para vocês que são bem interessantes. O primeiro é assim, nos Estados Unidos, os carros, eles vêm com a internet das coisas também. Então, quando um carro bate, automaticamente o seguro já é avisado, o departamento de trânsito já é avisado e um parente, um conhecido daquela pessoa que bateu, também sabe. Por quê? Porque ali tem um equipamento autônomo que não precisa de bateria, não precisa de nada e acaba fazendo a comunicação. Bom. E o segundo? Eu vou falar do segundo que é sensacional. Eu já estou aqui na expectativa, mal podendo esperar. É um negócio, a empresa, a Enablers, só para deixar bem ciente vocês, a Enablers, ela não cuida só de condomínios. Por nós estarmos no mercado onde a gente atua em fábricas, em segmentos de cadeia de frio, em muitos segmentos, então pra gente é muito bom porque a gente consegue levar tudo que a gente aprende fora, e isso faz falta no mercado condominial. Às vezes a gente olhar para alguma coisa fora do mercado e trazer para dentro do mercado para que o mercado de condomínios ele fique um pouco mais forte, né? E a minha empresa ela consegue trazer isso também. Então, eu atuo em várias frentes, tá? De fábricas e tudo mais, mas eu vou contar uma que eu acho que é sensacional. Você sabia que a quantidade de gado no Brasil é maior do que a quantidade de pessoas? Não, eu sei que aqui em São Paulo, por exemplo, a quantidade de pessoas é menor do que a quantidade de cachorro e de gato. Mas o de gado eu não sabia. Não, pois é. No Brasil, nós temos 215 milhões de pessoas e 239 milhões de cabeça de gado. Meu Deus, olha só, gente, que impressionante. E nós fomos chamados para fazer um estudo onde nós vamos fazer É muito legal mesmo, é sensacional. Nós vamos colocar um brinco no gado. Brinco todo mundo sabe que já existe com um número lá, só que o nosso brinco ele vai ter uma inteligência ali dentro que os engenheiros estão desenvolvendo lá, onde nós vamos monitorar a temperatura do gado. Mas se ele está doente ou não. Ah, que interessante. Se ele está doente ou não. Outra coisa, eu chamo de mapa de calor o local por onde o gado passa. Então, não sei se você sabe, mas, por exemplo, quem compra gado daqui do Brasil, uma das certificações é que o gado não pode ter invadido nenhuma área de proteção ambiental. Sim. Qual que é a segurança de quem está comprando de que aquele gato realmente não passou uma cerca? Era minha próxima pergunta. Pois é. A internet das coisas sempre atua nas dores das pessoas, tá? Então eu gosto muito de falar isso também. Nós atuamos nas dores das pessoas e vocês vão ver isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma cerca virtual e esse brinco, ele vai apontar se aquele boi ou aquela vaca passou pela cerca virtual. Só que ele não vai avisar o dono do boi, ele vai avisar o comprador. Então, é um negócio sensacional. Tem outra coisa também, o brinco, ele tem que ter uma durabilidade de 5 a 8 anos. O brinco, ele tem que ser à prova de água, porque o boi, ele vai tomar chuva, o boi, ele vai bater no morão, o boi, ele vai passar por uma cerca. Então, a gente tem que tomar todo um cuidado. E depois, na hora do abate, a gente tem que pegar, tirar. E não pode pesar mais do que 20 gramas, porque se pesar, aí o direito dos animais também vão reclamar. E tem uma coisa que é a melhor de todas, só para eu não falar de boi, porque a gente vai falar aqui de internet das coisas para condomínios. Mas só para finalizar... se perde muito dinheiro na reprodução. O que existe de estudo? A vaquinha, quando ela está no cio, ela anda por 4 dias 30% mais do que os dias normais. O mapa de calor dela aumenta nos dias que ela está no cio. Sim. Ela anda mais. No primeiro dia que ela estiver no cio, o gestor ele vai receber um aviso no celular dizendo assim, olha, aquele indivíduo ali entrou no ciclo que você tem que tirar ele dali e fazer a inseminação artificial. Vai aumentar a quantidade de bezerros. Poxa, é inimaginável há um tempo atrás, né? E isso tudo agora voltando aqui, como no modo bem antigo, rebobinando, vamos trazer esse assunto aqui. Qual que é o primeiro passo para o condomínio para ter acesso a internet das coisas, a esses serviços, e quais são os serviços mais comuns? Eu nem diria comuns, os mais necessários e que hoje, por não tê-los, o condomínio acaba
atrasando ou tendo prejuízos? Legal, legal. Primeira coisa, o síndico ele tem que entender que ele precisa estudar um pouco do negócio de internet das coisas, para que ele possa entender o que ele quer. Qual que é a realidade do condomínio? Será que eu preciso de um sensor de piscina, sendo que eu não tenho piscina? Será que eu preciso de um sensor de caixa d'água, sendo que eu tenho um zelador que ele fica olhando todo dia o sensor da caixa d'água? Será que eu preciso de um dispositivo, eu já vou explicar do meu dispositivo, lá no cavalete de água da entrada de água? Porque hoje eu tenho muitos síndicos que falam assim para o zelador, todo dia, 10 horas da manhã, você vai lá no relógio, vê qual que é a leitura lá, faz num papel e guarda, porque ele vai ter um registro de todo dia. Se começar a passar muito de um padrão de consumo do condomínio, tem vazamento. Só que isso é feito por pessoas, né? E aí é muito importante o síndico entender qual que é a necessidade dele. O meu condomínio precisa disso? Meu condomínio precisa de rega automática? Tem um sensor que ele vai lá e ele mede se a terra está úmida ou está seca. Se estiver seca, automaticamente já liga a água lá. Será que eu preciso disso? Né? Então, vale a pena procurar a respeito de internet das coisas. Eu vou explicar aqui um pouco sobre o que é internet das coisas, mas tem um monte de coisas que dá para fazer. Tem internet das coisas, por exemplo, que dá para chamar o elevador. A hora que eu entro com o carro no condomínio, automaticamente, pelo dispositivo do carro, né, pelo sensor do carro, a gente consegue identificar que aquele morador é do 10º andar. Eu já posso chamar... E ele para no 2º subsolo. Eu já posso chamar o elevador no 2º subsolo para que o morador entre. Poxa, magnífico isso. Agora, é interessante que... Aí você já me respondeu uma das primeiras perguntas. Internet das coisas, esse serviço é para todos? Depende do nível da minha necessidade. Então, de repente, essa do elevador vai atingir um público A e o outro vai atender um público diferente. Isso. Depende da minha necessidade. Isso. Você trouxe um quadrinho também, né? Eu quero mostrar o quadrinho. O quadrinho que a gente pode colocar aqui na tela para a gente entender a evolução, né? Como é que isso funciona? Muito bom. Então, o quadrinho é esse daqui, tá? Vamos lá. O que eu chamo de internet das coisas aqui, né? E aqui eu falo dos dispositivos que a gente trabalha lá, tá? Com relação a condomínios, tá bom? Então, deste lado aqui, ó, nós temos os nossos end devices, né? Que são os dispositivos que fazem a comunicação. É um desse daqui, tá, gente? Eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Então, o meu dispositivo, ele capta informações do medidor de gás e do medidor de água, por exemplo, manda para antenas da American Tower, que tem 17 mil antenas da American Tower distribuídas pelo Brasil. Um dia a American Tower chegou e falou assim, eu quero comprar um monte de antena. Aí ela falou assim, viu a operadora de telefonia A, ou B, ou C, agora você paga para mim a locação, que eles chamam de espaço de vento. Nossa. Então, a gente também paga espaço de vento, né, que é uma rede de internet, que não é uma rede normal, tá? Então, quando eu mando uma mensagem para alguém no WhatsApp, quando eu converso com alguém num vídeo, são pessoas conversando com pessoas. A internet das coisas usa uma outra rede, usa uma rede um pouco mais baixa e não vai vídeo. Vão dados, vão números. E é por isso que eu vou contar a respeito disso também depois, é por isso que a minha bateria dura tanto. Mas vamos lá. Então, o meu device, ele se comunica com antenas da American Tower, e aí a gente manda para um lugar que eu gosto de dizer aqui, esse network. Aqui tem muita coisa em inglês aqui, mas eu gosto de dizer que o network é como se fosse um baldão. E esse baldão recebe um monte de informações, um monte. Minha, do meu concorrente, da vaquinha e assim por diante. E aí, eu tenho um sistema, que é da Tago, né? A Enablers tem um sistema da Tago, e a Tago fica perguntando assim, tem alguma coisa da Enablers nesse baldão? Tem alguma coisa da Enablers? Tem alguma coisa da Enablers? Tem alguma coisa da Enablers? Pega o que é meu e deixa de uma forma organizada, limpa, diária e horária para o morador consultar. Poxa, espetacular. E como é que isso chega para a gente? Como é que eu vou entender e visualizar isso? Vamos lá. Eu tenho uma plataforma, não tenho aqui a plataforma, né? Mas tem uma tela onde você consegue ver diariamente o seu consumo
Isso é o grande diferencial nosso. E aí eu vou contar um pouco das dores, né? Então, qual que é a dor do condomínio quando se trata de água ou gás? Vai uma pessoa por mês só fazer essa leitura. Se eu faço a leitura no dia 10, por exemplo, de um mês, eu só vou ter o indicativo de quanto eu gastei no dia 10 do mês seguinte. Porque o leiturista ele passou só uma vez por mês lá. E se tiver um vazamento de gás ou de água? Olha, no meu caso, como síndica, o meu problema nem era só esse, não. O meu problema era a conta de um morador e que chegava, né, na leitura, a gente, o método, o tradicional vai lá, o leiturista, né, o da administradora faz a leitura e, na verdade, ele anotava. Só que aí começou a ter muita dúvida, como, nossa, mas eu não consumi isso tudo, como é que pode? Aí nós já orientamos o seguinte, vamos fotografar. Então, cada vez que ele ia lá, falou, olha, fotografava. Mas essa leitura é uma vez. Então, hoje, ela já é mais frequente. E tem um problema aí, tá? Eu gosto de falar das dores, né? Porque sempre existe uma dor e para dor sempre tem um remédio, tá? Exato. E tem uma dor aí que é muito grande, que é o seguinte, você depende muito do humor de quem está fazendo a leitura. Então, vamos lá. Eu sou um zelador e eu tenho que passar em todos os relógios, eu tenho 300 relógios para fazer essa leitura, seja com fotografia ou coisa parecida. Eu briguei com a síndica. Ixi. Eu vou colocar mais 5 metros cúbicos para todos os moradores aqui. Porque eu briguei com a síndica. Tô com raiva. O humano tem disso, né? O meu aparelho não fica com raiva. Ai. Não tem humor. E trabalha 10 anos sem parar. E lê de hora em hora. E não corre o risco também de despencar lá de cima, né? Não corre. Porque a gente tinha esse problema também. Então, quando a gente fala de leituristas, a gente está falando de pessoas, e pode ser um profissional do condomínio, pode ser um profissional da administradora, ou pode ser um profissional da própria empresa que fornece o gás para o condomínio, né? Quando a gente fala de leituristas indo no condomínio, qual que é o grande problema dessas empresas? Passivo. O camarada vai lá, ele se acidenta na rua, o camarada vai lá, ele está usando moto, por exemplo, e a moto traz poluentes. Então, tem uma série de coisas que as empresas a concessionária de gás, eles estão contratando a nossa empresa, Enablers, para poder fazer essa medição digital e tirando gente da rua. Eles não estão mandando embora, mas eles estão reaproveitando essas pessoas para fazer outras coisas. A sustentabilidade aí. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui bem rapidamente. Esse daqui é um hidrômetro. Nós vamos falar do gás e da água, tá? Esse daqui é um hidrômetro, né? E aqui tem uma caixinha que é muito simples chamar de caixinha, porque aqui tem tanta tecnologia envolvida, tem tanto engenheiro que colocou a mão nisso daqui, desde o material, desde o design, desde da placa ali dentro. Eu tenho uma anteninha aqui, ó, que ela se comunica com essa antena da American Tower. Eu tenho uma bateria aqui que ela dura 10 anos. Dura 12, mas eu gosto muito de ser, né, 2 para mais e 2 para menos, né? Então vai 2 para menos aqui. Dura 10 anos a bateria. O parafuso, ele é encaixado aqui fora da caixinha. Aqui tem uma vedação que evita entrar água e ar. Muita tecnologia. Muita tecnologia, em tudo. Então, aqui dentro... Aí, vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, vocês conhecem o medidor de água. O medidor de gás está aqui, eu já vou mostrar para vocês. Eu vou levantar aqui e vou mostrar para vocês. Então, o reloginho fica girando e o meu robozinho, ele pergunta assim... Quanto que tá o consumo? Quanto que tá o consumo? Quanto que tá o consumo? Toda hora. Eu pego essas informações de quanto que tá o consumo, coloco nessa caixinha aqui e 2 vezes por dia eu mando para a internet. Não é uma vez por mês. São todas as horas de um dia. Então, esse é o grande diferencial que a gente tem perto, né, de uma leitura mensal. Eu vou levantar aqui só para trazer... Não, aí, antes disso, você tá na água ainda, né? Então, nesse caso aí, se houver algum vazamento, eu detecto? Na unidade, sim. Porque no aplicativo, no painel que eu tenho, tem alertas que dizem o seguinte, olha, o seu padrão é de 3 metros cúbicos por dia. E você agora está com 10 metros cúbicos por dia. Aí o que está acontecendo? É interessante, aliás, é tudo muito interessante. Mas aí resolve um problema também de provar e até antecipar
alguma surpresa para o consumidor. E aí o consumidor vai e, nossa, mas espera aí. Então, a época agora de verão, que a gente já começa a gastar, até sem perceber, esse aparelhinho aí já vai disciplinar essa questão do consumo, né? Isso. E aí, quando a gente fala do verão, a gente fala do consumo excessivo da água. E quando a gente fala do inverno, a gente fala do consumo excessivo do gás. Os dois estão juntos. Estão juntos. E outra coisa também, lembra que a gente falou logo no comecinho a respeito do zelador, que ele tem que ir lá todo dia numa planilha e fazer a leitura lá no cavalete? Isso daqui resolve. Lá no escritório, a gente colocou, depois do cavalete da empresa que faz a entrega da água, a gente colocou 2 medidores ali para a gente fazer uma contraprova. Mas não é para a gente acompanhar, pegar a informação por aqui, mandar para a internet e a gente acompanhar dentro de um painel nosso também, entendeu? Isso também evita algumas questões judiciais. Eu tenho visto muitos condomínios entrando na justiça com relação à conta que está vindo excessiva. Aí é uma prova incontestável, né? Incontestável. Porque não tem erro. Ou existe erro aí? Existe uma margem de erro? Não. Porque eu faço a leitura... Aqui, que não dá para ver, mas eu tenho... não é todo hidrômetro, né? Porque o hidrômetro tem que ter um ponteirinho com um imãzinho. E toda vez que a pergunta, quando eu falei qual é o consumo, na verdade o imã passou, eu pego a informação. O imã passou, eu pego a informação. A não ser que esteja travado o hidrômetro ou o medidor de gás, não tem como errar. Tem muitas questões. Muitos síndicos, eles ficam assim e preocupados com 2 questões. Primeiro, quando o morador teima em dizer que não houve o gasto. E segundo, quando a conta chega absurdamente alta, ela tem aquela surpresa, aí você tem os procedimentos, né? Você chama a concessionária, a distribuidora, né? Isso. Quem abastece, vai lá, faz aquele... Até ela vinha, já gastei mais um bocado. Aí ela vem, faz aquela leitura e fica aquela briga, daquela contestação. Um fala que foi, um fala que não foi, aí manda para a perícia. Aí até que a perícia resolve, aquilo vira uma bola de neve. E quando vai para a justiça, então, tem processos aí de 8 anos. Ou mais, né? Isso mesmo. Isso aqui ele já acelera isso e é uma segurança, né? Eu vou pagar o que realmente estou consumindo. Se houver uma alteração, eu posso me disciplinar. Opa, peraí, eu vou ter visita, eu tive visita, eu aumentei. Sim. Ou então eu estou com vazamento. Nossa, é espetacular isso aí. No caso do gás, só para exemplificar para vocês, a gente tem um caso de alguns condomínios que eu também cuido do suporte da empresa, né? Eu faço bastante coisa. Então tem mesmo, que aqui conhece. E então tem morador. E como eu sei falar com o morador, a minha equipe inteira já está instruída como abordar a situação. Então tem moradores que chegam lá para o começo de agosto e falam assim, vocês estão cobrando errado, a administradora cobrou errado, e porque veio muito gasto de gás na minha unidade. Que síndico que nunca passou por isso, hein? Então, só que eu não consigo, por uma questão até de educação, eu não consigo falar assim para o morador, olha, é um problema seu porque você está gastando demais. Não faço isso. Sabe o que eu faço? O meu suporte, ele vai no ano passado, de junho, do dia 1º de julho até o dia 31 de julho, e pega quanto que o morador consumiu. Aí ele compara com o quanto ele consumiu desse ano. E nós vamos além. A gente vai em janeiro e pega o consumo de gás também, por exemplo, de quanto que ele consumiu. Então eu digo para ele que é um gasto que ele tem excessivo, sem necessariamente dizer para ele que ele está gastando demais. E às vezes ele nem percebe. Não. Porque geralmente, principalmente na casa da gente, a gente costuma ser mais relaxado. A gente não tem que ficar prestando atenção nisso. É o lugar que a gente tem de lazer, de conforto, de tudo. E é uma educação. Ontem eu aprendi uma coisa interessante. Não tem nada a ver com isso não, mas eu achei bacana. A gente estava numa live falando sobre animais em condomínios. E tem um morador que coloca muito animal dentro de casa. E a gente estava falando, né, que existem estados e municípios que eles limitam, que limitam o número de bichinhos, né, o número de pets que pode existir dentro de um local. Aí uma amiga, uma advogada, aliás, excelente nas questões animais, que é a Alessandra Bravo, ela falou assim, de repente ele tem a síndrome de Noé. Eu falei, gente, mas o que é a síndrome de Noé?
A pessoa vai colocando os bichinhos lá dentro, né? O tutor vai colocando, mas não tem noção da consequência. É igual a gente dentro de casa. Eu estou gastando. Às vezes eu nem me dou conta. E isso aí ele vai me mostrar onde eu estou. É outra coisa, igual o orçamento doméstico, né? Quando a gente vai fazer alguma curso de educação financeira, aí a regrinha você anota tudo que você gastou, até a bala que você comprou e coloca lá. Aí, nesse caso, ele vai me mostrar exatamente isso. Olha, então vamos rever aqui onde é que você gastou. Isso, exatamente. Vamos puxar lá e a gente passa batido nisso aí. Que interessante. Isso mesmo. Mais uma que eu estou aprendendo hoje. Bacana. Muito bom. Eu vou trazer aqui para mostrar para vocês o do gás, tá? Só para vocês verem aqui. O funcionamento é o mesmo. Dá para ver aí? Eu acho que deve dar, né? Então aqui eu tenho o meu medidor de gás. À medida que o reloginho vira aqui, esse sensor, tudo bem pensado, né? Para cada medidor de gás eu tenho um sensor diferente. Esse medidor de gás aqui é esse sensor. Esse sensor manda essa informação para essa caixinha, que tem uma tecnologia aqui dentro, com uma bateria de 10 anos, e se comunica com a rede. Não precisa, neste caso, ninguém entrar na unidade ou ninguém entrar no condomínio. Eu não quero estranho. Na pandemia, a gente conseguiu... foi uma época muito ruim, mas em termos de negócio, para muitas empresas foi bom. E para nós foi bom também. Porque nós conseguimos vender um monte de dispositivos. Porque ninguém queria receber ninguém dentro de casa ou dentro do condomínio. Mas como é que faz isso? Como é que é o processo que dá para medir? Como é que funciona? O meu dispositivo está aqui ligado no medidor de gás. Como eu faço a leitura toda hora, não precisa ninguém entrar nem nada. Tá lá na internet 2 vezes por dia. E por que eu mando só 2 vezes por dia? Pode ser uma pergunta que você ia fazer para mim também, né? Por que 2 vezes por dia só? Porque se eu mandasse 24 vezes, a minha bateria ia durar 24 vezes menos. Então, eu mando só 2 vezes por dia, tá? Esse é um padrão que a gente adotou e que é suficiente para a gente ter as informações diárias. Mas no dia, o consumo, ele costuma ser diferente. Na parte da manhã, eu consumo... A parte da tarde já é diferente, a parte da noite é diferente. Mas como é que esse horário, existe um horário pré-fixado ou não? Não, eu leio de hora em hora. Por exemplo, eu leio às 8, às 9, às 10, às 11, ao meio-dia. Eu leio todas as horas. E aí eu consigo te dar um gráfico, inclusive, do quanto você consome de manhã, de tarde ou de noite. É um padrão que você tem. Eu consigo te dar, como eu falei do suporte, eu consigo te dar um gráfico para você saber quais são os meses que você consome mais e quais são os meses que você consome menos também, de gás e de água. Como é que faz, então, para a gente... o investimento, ele é alto? É altíssimo. É nada. Super barato, super barato. Eu contei aqui o caminho feliz, mas eu preciso contar também que tem alguns caminhos que não são felizes. Eu sou eu gosto muito de contar tudo, né? Isso e eu vou contar também. Abre o coração, abre o baú. Quais são as dificuldades quando a gente fala de hidrômetro, tá? Condomínios antigos. Tem 4 prumadas. Uma em 2 banheiros, uma num banheiro, outra na suíte, uma prumada na cozinha e uma prumada na lavanderia. Dá para colocar um medidor de gás, de água? Dá. Só que o investimento em termos de alvenaria, quebrar, passar cano por dentro, passar cano por fora é muito alto. Então, eu não aconselho a fazer esse tipo de investimento. Tá? Nos condomínios antigos. Nos condomínios novos, normalmente, as construtoras elas já estão trazendo um cano só, e esse cano distribui para a casa toda, para o apartamento todo. Mas aí você fala condomínios antigos, a gente fala aqueles há 40 anos, há 20 anos, porque inclusive é o meu artigo, eu também escrevo para alguns sites e jornais, e eu estava falando a questão da instalação de ventilador, de ar-condicionado. Né? E a gente observou os antigos, muitos não suportam a instalação de ar-condicionado. Não dá, exatamente por causa eles não foram projetados para isso. Não. E nesse caso, então, não seria inviável, só sairia mais caro. Muito mais caro. Agora, eu conversei outro dia com um síndico e ele falou assim, como é que funciona? Eu expliquei para ele, falei, olha, se você tem 4 prumadas, você vai ter que colocar... Se você quiser, você pode colocar 4 hidrômetros. Só que pensa,
Aí entra numa dificuldade muito grande, que é o seguinte, eu, no meu apartamento, tenho lá um azulejo que veio lá da Itália. Eu não vou deixar quebrar aquele azulejo para colocar um negócio desse aqui que vai ficar aparente e feio. Ou uma caixinha bonita dessa daqui também para deixar lá. Então, neste momento, eu já falo para ele, não dá para colocar, não vale a pena, não vale a pena. Agora, nos casos de condomínios que já tem uma entrada só de água, até vale a pena. A única coisa que a gente tem que se preocupar é que o hidrômetro, ele tem que ter possibilidade da gente colocar essa aparelhagem aqui. Porque o ponteiro, ele tem que ter um imãzinho, tem todo um processo que a gente tem que fazer para que isso daqui funcione com isso daqui, tá bom? Agora, medidor de gás já é um pouco mais fácil, porque na maioria dos medidores já tem um encaixezinho lá que já foi projetado justamente para receber qualquer tipo de medição remota. Isso pode ser de qualquer concessionária... Não tem problema, a questão toda está no equipamento, né? É, no equipamento. A gente, no Vale do Paraíba, a gente tem desse equipamento aqui, ó, 175 mil dispositivos instalados. 175 mil dispositivos monitorados de hora em hora do gás. Já existe alguma forma, algum estudo que comprovou que realmente houve uma economia quando colocar esses aparelhos? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Na verdade, a economia ela vem na individualização do gás ou da água, tá? A gente fez um estudo nos condomínios que a gente tem de quem não tinha individualização, e é um grande problema, por exemplo, para o condomínio, que é assim. Aí eu vou contar um outro caso também. Eu fui num condomínio uma vez, no interior de São Paulo, e a moça estava desesperada, a síndica estava desesperada, querendo, eu preciso fazer individualização, eu preciso fazer esse monitoramento diário. Como é que eu faço? Aí a gente explicou como é que funciona, o medidor de gás individual em cada uma das unidades, e aí ela contou para nós. Tem uma moradora no condomínio que tem um restaurante. Todas as sobremesas eram feitas na unidade. E o gás, ele era rateado de forma igual para todos os moradores. Então, vinha uma conta lá de 10 mil reais, esses 10 mil reais da concessionária, né? Essa conta era distribuída igual para todos os moradores. Esse é um problema. Fomos para a Assembleia. Chegou na Assembleia, dos participantes da Assembleia, um foi contra. Justamente a dona do restaurante. Muito conveniente. Pois aí começamos a fazer um levantamento lá, diminuiu neste caso, diminuiu em mais de 20% a conta de cada um dos moradores. Na ponta do lápis ali, no boleto, ficou muito mais barato. Por quê? Porque eles estavam pagando realmente o que eles estavam consumindo. E tem outra coisa também, quando a gente fala de condomínios que tem Airbnb, quando a gente fala de condomínios que tem 10 pessoas morando, e quando a gente fala de condomínios que tem unidades vazias, é injusto você pagar igual por todo o consumo de gás e de água, né? Os edifícios mais novos, as edificações mais novas, elas já permitem isso, mas a maioria dos que já existem não permitem isso. Mas como é que vocês conseguem, esses já construídos, como é que faz isso? Já é individualizado ou não é individualizado? Só funciona, evidentemente, para os individualizados. Isso. E quando não é? Isso, como é que legal. faz? A gente manda uma equipe para fazer um estudo, né? Então, por exemplo, me fala, olha, dá para colocar um medidor de gás aqui nesse apartamento? Dá para colocar um hidrômetro nesse apartamento? Não dá ou dá? Eles dando um laudo para a gente dizendo assim, dá porque tá fácil, é só cortar ali, colocar, encaixar um medidor, aí sim a gente entra com... a gente não faz individualização. Então, eu digo parceiros para que façam essas individualizações de gás e de água e depois a gente entra com a tecnologia para fazer esse monitoramento diário. Porque é muito injusto. Por exemplo, no meu apartamento são 4 pessoas e 2 calopsitas, né? Os 2 filhos, somos família multiespécie. E ao lado é só um casal com uma filhinha. Então, não é justo que eu vou pagar e o que ela vai pagar. E isso vamos trazer para uma outra realidade que é comum. É o que você falou. Existem repúblicas num prédio que eu tenho 4, né? Pelo menos 4, e tem o casal sozinho. Ou apartamentos fechados. Ou apartamentos fechados. Ou quem mora só um. E existe também uma outra situação. Você falou aí uma questão, hoje com... Os edifícios, eles são os residenciais,
eles não permitiam a questão de trabalhar em casa, né? Ou ter qualquer tipo de serviço. Porém, com a pandemia, já é possível que algumas funções, alguns trabalhos sejam realizados. Mas aí nós vamos lá. Tem aquela senhora que fornece marmita. Ela faz marmita para fora e ela resolveu trazer a cozinha, embora não seja industrial, é menor até, mas de qualquer forma, o consumo dela vai ser muito maior do que o meu. E não é justo. E aí é uma solução para quem tem esse problema, né? A empresa está focada na justiça mesmo, na justiça da cobrança de cada uma das unidades. Eu vou pagar aquilo que eu consumo. É o que é o mais certo, né? E o fato de que a gente quer que o trabalho do leitorista seja utilizado para outro bem, né? Porque, poxa, se eu já tenho um equipamento que faz essa leitura diária, remota... Porque você não vai ter uma pessoa que vai toda hora lá, 24 horas por dia fazer isso. Tem que ser um equipamento, tem que ser IoT, né? Então, o que a gente quer realmente é levar a tecnologia para dentro do condomínio. Isso é menos tempo que ele vai despender, né? Que ele vai gastar com coisas que ele poderia fazer, menos risco de erro, porque nós somos humanos, nós estamos suscetíveis a erros. E humor. Humor aí também, né? Nada de vingança, todo mundo paz e amor. E mais, é a questão da segurança também no nosso prédio. A segurança enquanto trabalho, a segurança do prestador de serviço, do colaborador. E a justiça na conta, né? E eu vou te contar mais uma coisa também, que eu não falei ainda, que tem muitos benefícios, né? E aí, talvez eu até esqueça de alguns, porque são muitos, mas para a administradora de condomínios também, tem um benefício enorme. Eu vou te falar por quê. Como conhecedor de administradoras de condomínios como eu conheço, o que acontece? Às vezes o rateio, por exemplo, vence no dia 10. Aí o gerente do condomínio fala assim, nossa, eu não emiti ainda o rateio porque a empresa concessionária não entregou ainda a leitura de gasto. Já vivi muito. Aí sai o boleto no dia 6 para pagar no dia 10, aí o morador não consegue pagar porque não deu tempo, porque não recebeu e tal. É uma pandemia. A administradora, uma vez que o nosso sistema está fazendo a leitura diária, ela entra a hora que ela quiser, o dia que ela quiser, e ela vai lá e fala assim, me dá o consumo do mês passado agora para mim? Não precisa de ninguém. A própria administradora vai lá e ela faz a leitura quando ela quer, quando ela vai, por exemplo, fazer a emissão do rateio para os moradores. Nossa. Então, voltando do começo, qual é o primeiro passo para quem tiver interesse em trazer esses medidores, essa medição individual, né? Esses aparelhos. Como é que é o passo a passo? Legal. Primeira coisa é identificar se você tem ou não medidor de gás e de água individual, de água inclusive com a aparelhagem, né? Medidor de água individual para cada uma das unidades. Se não tem, é importante colocar, tá? Porque aí eu tenho como medir cada um dos aparelhos. Segundo ponto é chamar enablers, que nós vamos lá, a gente vai dar uma olhada, vai ver, por exemplo, se dá para colocar, se o aparelho que tem lá é um aparelho que aceita essa tecnologia. Toda vez que a gente faz uma visita, a gente olha para ver se tem sinal, porque apesar de ter 17 mil antenas no Brasil, tem alguns lugares que não tem sinal de leitura. Nós vamos fazer uma instalação agora em Serra Negra. Porque eu nasci em Águas de Lindóia, uma das cidades mais bonitas do mundo. Pode ser que alguém discorde, mas eu acho que é uma cidade mais bonita, concordo, né? Está entre as mais bonitas. E então nós vamos fazer uma instalação em Serra Negra? Não tem sinal. O diferencial nosso, sabe o que é? É que a gente leva, junto com os nossos dispositivos, um aparelho, né? A gente chama de gateway, né? Mas é um aparelho que a gente coloca lá para reforçar o sinal, para falar assim, ei, eu tô aqui, viu, antena? Me acha aqui porque eu tô aqui. Então, isso é uma coisa que concorrente não vai copiar, não. Mas os concorrentes não fazem. Outra coisa também, o meu sensor aqui, ele é antifraude. Então, se alguém passar a tesoura, se alguém abrir, se alguém quebrar essa caixinha, eu sei tudo. Nossa. Eu monitoro tudo isso também. Falta o quê? Falta o quê depois dessa? Só o que foi inventar, né? Que interessante. Olha, tô fascinada. Já conheci um pouquinho, mas hoje foi super interessante. E teríamos mais alguma informação aí preciosa para tirar do baú? Aquela que
ninguém pergunta ou que tem vergonha de perguntar, mas que você responde? Olha, vamos lá. Eu quero contar para vocês aqui que a empresa, como ela está em outros segmentos, a gente conhece muito de internet das coisas. Então, eu estou focado na empresa, né, para trazer a internet das coisas, outros negócios. Claro que eu não vou trazer a tecnologia do brinquinho que eu falei para vocês, mas outros negócios para levar para dentro do condomínio. Só para você ter uma ideia, a gente está desenvolvendo um sensor para porta aberta. Por quê? Isso é importante. Porque tem gente que, um prestador de serviço vai prestar um serviço numa unidade, está passando pelo hidrante lá, abre a portinha do hidrante, vai lá, corta a mangueira para levar o bico para vender. Gente, mas então nós estamos colocando um sensorzinho, e não precisa de fio nem nada, que vai ser o sensor de porta aberta. Nós vamos levar para o condomínio, eu tenho dispositivos que controlam onde está determinado equipamento. Então, se alguém roubar, por exemplo, furtar, né? Não sei se roubar ou furtar, porque... Né? Depende. Se alguém pegar, por exemplo, subtrair um extintor, o porteiro vai saber na hora. Se alguém tirar o extintor, o porteiro vai saber na hora. Eu já vi casos de condomínios que tem bomba de água que foi furtada, que foi roubada ou subtraída. Subtraída lá do condomínio. Então, nós estamos levando para o condomínio toda essa tecnologia de internet das coisas. Não é só gás e não é só água. Mas a gente quer levar um monte de outras coisas para o mercado. Bom, mas daqui a pouco eu quero também uma tecnologia, eu acho que já existe, né? Um GPS aí para marido. Nessa qualidade assim, ó. Vamos começar. Marido, tem no celular, tem. Pronto. Tem. E tem para os bichinhos também, né? Para os pets. Nossa, tem que inventar agora novas coisas. A internet das coisas é algo espetacular, é sensacional. Eu gosto muito do mercado de internet das coisas, porque dá pra gente viajar num monte de coisa legal, viu? Nossa. Agora, a pergunta você falou, desviou um pouquinho, investimento nisso. É algo muito absurdo, fora do normal? Não. Ou existe facilitação? Como é que eu posso conseguir? Está acessível a todos? Porque, pelo que eu vi, não importa o padrão. Todo mundo precisa desses serviços, né? Bom. Mas Legal. e o... Vamos lá. Não é caro. Em virtude de tanta tecnologia que a gente colocou aqui, de tanto esforço, tanto suor que a gente colocou dentro de um dispositivo desse daqui, não é caro. Para quem entrar em contato comigo, procurar a gente na Enablers, lá na internet, depois eu posso deixar meu telefone e meu e-mail aí para vocês. Para quem entrar em contato conosco, nós vamos fazer mas tem que falar que viu a gente no podcast, tá? Nós vamos fazer um preço super camarada para vocês, tá? Esse equipamento aqui, ele tá saindo hoje por R$250 mais ou menos, para cada uma das unidades. Eu não faço negócio com morador, eu faço negócio com condomínio. R$250. Mas se falar que viu a gente aqui conversando, batendo papo, IoT, a gente consegue dar um desconto. Então, R$250, eu não estou falando de instalação de medidor de água nem de gás, tá? Eu estou falando do dispositivo. E a mensalidade é de R$4,50 por mês para cada uma das unidades. Eu cobro R$4,50 por mês para entregar medição de hora em hora, todos os dias, na sua casa. Gente, realmente, porque o que acontece, e aliás, esse é um dos diferenciais aqui do Condominicano, que o objetivo da gente é realmente falar a realidade, porque isso faz parte da nossa vida. E às vezes a gente tem até medo de saber ou de perguntar, ou até por questões... para não virar um comercial, mas isso aqui não é comercial. Isso aqui a gente quer saber exatamente quanto custa. É acessível. É acessível, né? É acessível. Porque quando fala de tantos benefícios, normalmente se intimida. Assusta. Não, mas espera aí. É fascinante. Nossa, muito obrigada aí pela presença, pela participação. Eu que agradeço. E já deixo aqui o convite para voltar, para a gente falar mais sobre... A tecnologia, né? Internet das coisas, outros serviços, condomínios, e inclusive você, como professor de síndico, também dá uma contribuição aí para os nossos participantes, né? Para os nossos colegas. E outra coisa, sabe, Daniel, que eu falo, que é o seguinte, o condomínio, ele não é só síndico, ele não é só prestador de serviço, ele é de todos os
todos que moram, que transitam, que trabalham também. Então, essa responsabilidade, olha só, se o seu síndico ainda não sabe dessa informação, e se você está aí, né, com a conta da água ou do gás, não desconfiando, né, mas que acha que o consumo está alto ou não é muito justo, porque é uma casa onde mora não sei quantos e você é sozinho, dá ideia para o síndico. Chama ele para assistir o Condominicando, participa. Porque o síndico, eu também como síndico, a gente tem que parar de ser centralizador e começar a mostrar, porque a propriedade é um investimento, é o lugar que a gente tem, mas eu também preciso da minha contribuição. Então, a gente tem que fazer com que a informação ela circule para que todo mundo tenha acesso e comece a cobrar também do síndico. Olha, já existe isso, você sabia? E esse é um bom lugar para a gente estar fazendo isso. É um investimento para a própria unidade, né? Porque quando você tem bastante tecnologia dentro de um condomínio, você consegue valorizar o seu imóvel também. Porque hoje em dia, os jovens, o que eles querem? Tecnologia. Nossa, você falou uma coisa. O jovem não quer mais comprar carro, exatamente, quer usar Uber. Não quer mais comprar casa, mas quer alugar um lugar bom para morar. E se você tiver tecnologia, o jovem quer isso. Você sabe, de novo, rapidinho. Eu tenho uma sobrinha chamada Natália e uma vez eu perguntei para ela, o que te brilha os olhos quando você pensa em morar em condomínio, com relação a gás e água? Ela falou assim, eu quero saber, no meio do mês, quanto que eu já gastei até agora para saber se eu faço muito mais bolos ou menos bolos até o final do mês. Olha, espetacular. E, aliás, essa é uma questão que nós precisamos começar a enxergar com outros olhos. Condomínios de hoje não são mais, assim como a gestão, não são mais como condomínios de antigamente. Hoje, o investimento ele precisa ser tecnológico. Ontem mesmo, na live que eu estava te falando, a gente estava conversando sobre espaços para cachorro, né? O lugar lá, o Pet Place. E não é só isso. Hoje, as construtoras, elas já estão entregando no projeto dela, não é nem mais diferencial, não, é uma necessidade. O espaço para que os animais tenham cuidado, para que seja feita a higienização, assim como os mini-mercados. Então, hoje, tecnologia, ela não, daqui uns dias não é mais nem diferencial. É igual ar-condicionado, gente. A gente achava que era só para quem tem luxo, principalmente quem tem carro. Um carro com ar-condicionado é só para quem pode. Não, hoje precisa. Tornou-se item de necessidade. Isso aí. É muito interessante a gente abrir a mente e começar a conversar mais sobre isso, trazer esses conteúdos, trazer quem sabe, quem entende. E o Daniel aqui faz uma ressalva que não é só, olha só a trajetória, conhece tudo, de faxineiro hoje ao cara que está com a internet na mão. E ele traz isso com muita propriedade. Então, não é só falar, não é só a teoria. Você tem a prática, tem o conhecimento, conhece as dores e sabe como é que chega lá. Muito Obrigado. É exatamente isso mesmo. Muito obrigado. Isso é muito bacana, é muito rico. Então, já está convocado para vir condominicar conosco e trazer essa riqueza de conhecimento para compartilhar conosco. Eu venho sim, eu tenho até outros assuntos para falar, viu? Porque eu gosto de conversar, vocês viram, né, que eu gosto de conversar. Eu tenho outros assuntos para falar também, pode me chamar. Poxa, é muito bem-vindo. E você também, olha, mande a sua sugestão para a gente. Quer falar, quer condominicar, quer saber sobre o quê? Porque aqui é o seu espaço também. Condominicando é o podcast feito para que você tenha o melhor lugar para viver, morar, trabalhar e também investir. Daniel, suas considerações finais aqui para a gente. IoT é o futuro. E ele está muito próximo do condomínio. Muito próximo. É só o síndico querer. E o síndico saber que ele tem que investir, porque precisa investir mesmo um pouco, né? Nada é de graça, né? Nada é de graça, tem que investir. Mas a hora que você tem tudo na palma da sua mão, a sua vida como síndico fica muito mais fácil. Você consegue. O síndico, sabe quando o síndico se enrola? Quando ele não mostra tudo aquilo que tem no condomínio. Quando ele não mostra tudo que ele precisa fazer no condomínio. Quando ele não mostra, ele não faz o comunicando, né, com o condomínio. Né? Então, síndico, coloca na palma da mão do seu morador o quanto ele consome de gás, o quanto ele consome de água, que ele vai evitar... Você vai evitar problema na sua vida aí no elevador recebendo perguntas meio
E é interessante, hoje eu ouvi também do Gabriel Carpati, que é Um querido. Poxa, um querido, um gentleman, um expert, o Papa, né? Digamos assim, ele é excelente. E ele falou assim, olha, a fórmula do sucesso eu não sei, mas do insucesso tem tudo a ver com a falta de planejamento, com a falta de investimento e a falta de comunicação. Isso aí. Então, gente, a dica de quem sabe aí. Olha, eu agradeço muito a companhia de vocês. A gente está no YouTube e também no condorfornecedor.tv, que vai ao ar aí pela Sky, pelos canais fechados. Procura aí na sua grade ver se tem, com certeza. Se não tiver, tá no YouTube também. Olha, obrigado e até a próxima semana. Obrigado, Daniel. Vamos condominicar. Tchau, tchau.